sorriso aí pro seu irmão. Tá meio distante, né? Dá uma olhadinha pra ele aí, dá um tchauzinho. Glória a Deus. Hoje a gente não tá transmitindo e nem tá gravando. Tá transmitindo? Conseguiu? Só gravando. Ok. Então se está gravando, você que está nos acompanhando, tenha um bom dia, que Deus abençoe. Seja bem-vindo mais uma manhã, a qual nós iremos comentar um pouquinho mais sobre Efésios 6. Nós iniciamos a semana passada falando sobre as armaduras. Chegamos nas armaduras, mas eu gostaria de convidar o time que está compondo aqui, pastor Aparício, professor José Barbosa. Sejam bem-vindos. E deixo aberto desde já, quem quiser participar pode entrar, pode falar. Tem um microfone do lado aqui para você vir comentar, colocar a sua pergunta, ok? Nós vamos sentar e nós vamos comentar um pouquinho. Glória a Deus. Nos ouviu nossos convidados aqui, pastor Aparício. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Sei que deu uns problemas técnicos e não estamos transmitindo devido à conexão, mas que a bênção de Deus esteja sobre todos. Amém? Conversar sobre a armadura, do qual nós vamos conhecer alguns homens que foram revestidos com essa armadura do poder de Deus. E vamos continuar nessa caminhada, nessa marcha aqui da Escola Bíblica, da IBQ, né? Escola Bíblica Quadrangular, e que todos sejam abençoados. Nós não podemos arredar nosso pé, né, do que temos, né? Então, eles bolaram aqui um debatinho aqui, e os irmãos participando. Os irmãos participam com a gente, tá? Quer sair daí, levanta as mãos, ó, pega o microfone aqui, pode falar, não tem problema, né? Não, é para participar. Tá? E o professor Zé Barbosa aí, né? Senão fico só eu falando aqui, né? Baixa um pouquinho meu microfone, né? E vamos lá, professor. Bom dia a todos. Está sendo gravado a você que está em casa. Bom dia, bom domingo. E paz seja com todos. Amém? E nós vamos falar nessa manhã a respeito da armadura de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele ilustrou. Acredito eu que ele estava visualizando um soldado romano, porque ele estava preso, né? E ele observou que esse soldado, ele estava equipado dos pés à cabeça. Aí ele colocou pelo menos 6 componentes dessa armadura, o qual nós que seguimos a Jesus Cristo temos que nos revestir dessa armadura. São 6 armaduras: capacete, cinturão, escudo, espada. E no decorrer desse ensinamento, dessa aula, a gente vai estar explanando sobre essas armaduras. Amém? Só semana passada, a hora que a gente encerrou aqui, teve uma das irmãs que estavam aqui que veio e perguntou pra gente: mas o inimigo tem poder sobre a vida do ser humano? Lembra, Zé, que nós estávamos comentando, que a irmã Dinalda veio? Sim, o ser humano, aquele que não é revestido pelo poder de Deus, que nós encerramos a aula em cima do revestimento, ele tem poder. Se você não é revestido pelo poder de Deus, o inimigo tem todo o poder. E muitas vezes nós vimos pessoas revestidas que deixaram a armadura em casa e o inimigo se apoderou da vida deles. Então a gente tem que estar sempre atento, mas o inimigo tem poder sim sobre a vida do ser humano. O ser humano que não é revestido, pastor, ele tem poder. Sim. Se você pegar na sua Bíblia Efésios, capítulo, ele pré-anunciou aqui das armaduras que nós temos que ter, tá? Mas nós vamos ver a maior armadura que nós devemos de ter, esse revestimento. Então Paulo, quando ele fala aqui em Efésios, ele está falando sobre as armaduras, Efésios 6:10, sobre a armadura, no versículo 10 ele fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
qual que é a força do poder de Deus? Por isso que ele está dizendo, sendo fortalecido por causa do inimigo, por causa dos ataques do inimigo. Então, sendo fortalecido, tá? Até eu marquei aqui dentro desse revestimento, por causa do inimigo, que no grego que diz endunamos, re ou te, é uma palavra no grego, que quer dizer, que aparece lá na Septuaginta, né, que é dos 72, né, dias que eles escreveram, fizeram essa tradução para nós entendermos a Bíblia, que eram os 70 rabinos que eles sentavam. Então, o que eles colocaram dentro disso que Paulo falou aqui do versículo 10? Eles colocaram a batalha de Gideão. Qual é esse revestimento que o Duda, o diretor da escola dominical aqui falou? Qual que é esse revestimento que nós devemos ter? Então, está lá em Juízes 6, o 34, que é usado, Gideão, ele usou esse revestimento, tá? Não sei se eles estão pondo lá no telão, só para nós falarmos desse assunto, do revestimento que nós precisamos ter. Deixa eu aqui. Leia aí, professor Zé. Diz assim, ó: então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com toque de trombeta convocou os abiesritas para segui-lo. Então, esses abiesritas aí eram os inimigos, né? Hoje, para nós, é o sistema, o maligno que funciona hoje, tá? Então, para nós vencermos essas batalhas, nós devemos estar o quê? Fazendo como Gideão fez, né? Na presença do Senhor. Ele foi revestido do poder do qual Paulo trouxe essas armaduras que você estava falando aí. Perfeitamente. E interessante que o pastor Aparício comentando aqui, ele fala: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No versículo 11, ele fala assim, ó: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não sei se é 2 aos Coríntios, que o apóstolo Paulo, 2 aos Coríntios, fala que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. 2 aos Coríntios, está anotado aqui, depois eu falo, mas a gente vai falar sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus é a proteção que o Senhor nos oferece para resistir ao diabo e vencer as tentações na nossa vida. Eu falo sem medo de errar, com toda a propriedade, que um cristão, aquele que aceitou Jesus, se ele não estiver revestido com a armadura de Deus, ele não vai conseguir vencer. Já fazem 23 anos que eu ingressei nessa carreira. O pastor Aparício já fazem mais de 40, né, pastor? 41 anos. O Duda é contemporâneo meu. E a gente já viu, né, Duda? E a gente já viu muitos soldados arriarem a mochila. A gente já viu muitos soldados que colocaram a mão no arado, olharam para trás e hoje não fazem mais parte do corpo de Cristo. Por quê? Porque eles deixaram de revestir do Senhor e na força do seu poder. É importantíssimo. A vida cristã é maná todos os dias. É uma coisa rotineira. É palavra hoje, foi palavra ontem, amanhã vai ser palavra. E se o cristão autêntico, se ele não estiver revestido com essa armadura, ele é presa fácil do inimigo. As armas pelas quais nós dispomos são espirituais, a cheia, 2 aos Coríntios 10, 4. São armas espirituais. O apóstolo Paulo, ele escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4. As armas pelas quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E nós dispomos de todas essas armas. E está aqui enumerado, Duda: capacete, couraça, cinturão, escudo, sandália e, por fim, né, que é uma arma que serve tanto para defesa como ataque,
a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso mesmo. E a gente começa vendo aqui pelo versículo aqui que ele fala sobre o cinturão, né? A primeira coisa que o cinto, né? Aquilo que segura, senão cai. Aí eu anotei: tomai toda a armadura de Deus. Quando Paulo cita da armadura, é aquilo que a gente comentou na outra aula e você já abriu agora. Ele tinha a visão daquele soldado ali preparado para a guerra, com todos os apetrechos que ele tinha. Aí ele cita a verdade. Cinto, cinturão era posto em torno da cintura, usado com a finalidade de apertar a armadura em volta e sustentar a adaga ou a espada. Pode ser uma verdade moral ou o oposto da mentira, né? Tem esse entre aspas aí para a gente analisar, porque ele usava em volta para sustentar. O que nos sustenta hoje? É a palavra de Deus. Se a palavra de Deus ela não nos sustentar hoje, amanhã talvez nós estejamos caídos. Então é uma das peças aí em Efésios 4:15. Deixa eu ler aqui. Efésios 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Então nós temos que seguir a verdade, que ele fala aqui em cima, aqui, ó. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos também de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, sangue, mas sim contra os principados e contra potestades, contra principados das trevas, dos séculos, contra as hostes espirituais, contra a maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo tudo isto, ficai que? Firmes. Estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então aqui ele está falando da verdade, que é o cinto, é aquilo que nós temos que nos revestir, o quê? Com a verdade. Nós temos que estar firmes, porque na verdade, a verdade é a palavra, é Deus. Não temos outro caminho. É basicamente isso. Antes, seguindo na verdade, em caridade, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Estava anotado aqui, eu fui abrir aqui. Mas é isso. Essa é a verdade. Esse é o cinto que tem que estar segurando tudo em nós. Porque se não tiver verdade, vai ter o quê? Vai ter uma mentira, que é o oposto. É o oposto. Muita gente está usando esse oposto nos dias de hoje. Ele tinha o cinto, aí ele trocou o cinto para usar o oposto, ó, a mentira. E usa de enganações. E nós temos que estar firmes na verdade, para que esse cinto venha cada dia mais ajustar a nossa veste. Pastor? Pode comentar, eu só estou aqui, sou convidado de vocês, tá? Então o apóstolo Paulo, ele fez essa analogia, né, vendo um soldado, porque o apóstolo Paulo foi uma pessoa que passou nessa tribulação, né, de cadeia, de perseguição, de luta, de batalha, né? Não tem uma pessoa como citada na Bíblia aí como o apóstolo Paulo dentro da perseguição que ele padeceu. Então ele olhava no soldado e via essa preparação, né, para a batalha do dia a dia, né, por causa das consequências que iria recair sobre esses soldados. Assim, na vida espiritual nossa é assim também, tá? Todos os dias nós temos que estar revestido com esse armamento que a palavra de Deus, ele pegou cada sentido, né, que o capacete aí, eles marcaram aí, protege a cabeça, né, o cinto, né, pra quando uma pessoa vai pegar um peso, ela não estourar a hérnia, né? Então tem que estar preparado para fazer força, tá?
Jesus falou assim que para entrar no reino de Deus é com muito esforço, né? Então você vai fazer força. Então tem infinita analogia dentro da palavra de Deus, conforme a necessidade de cada um. Por isso que existem os dons, por isso que tem os dons espirituais, né? E a fé para nós agirmos conforme a necessidade. Por isso que ele também, não estou falando sobre dom, mas também entra nessa parte aí, que é um revestimento nosso de armadura, para nós resistirmos os dias maus, né? Toda essa vamos dizer, maracutaia, esse plano diabólico do inimigo está à espreita para nos atacar. E se nós estamos com esses armamentos, do qual está sendo comentário nessa manhã aqui, nós vamos resistir os dias maus, porque nós vamos estar revestidos, certo? Que ele colocou o revestimento do cristão, o Espírito Santo, tá? Não pode, ele fez essa analogia completa do soldado estar preparado, desde o calçado até a cabeça, para resistir os dias maus, os dias de tribulação. Por exemplo, vamos falar que ele estava preso dentro do navio, quando ele estava viajando, quando ele estava indo para Roma, lá estava o soldado, né? E lá ele viu que os soldados, eles se prepararam, capacete, cinto, escudo, estava tudo preparado para uma batalha ali. Então ele colocou que o cristão, ele tem que estar preparado, né? Por isso que eu fui buscar um pouquinho lá em Gideão, e também quando eu li sobre Otoniel, como que essas pessoas venceram nas batalhas da vida, quando o inimigo estava escondido e quis pegar ele de repente, tá? O inimigo, ele fica procurando uma fraqueza nossa. Foi isso que ele falou. Qual que é uma das fraquezas que o Duda citou aqui? Qual que é, pessoal? Uma fraqueza. Ele falou de uma fraqueza aqui. Uma fraqueza, não falar a verdade, não é isso? Ele não comentou aqui? Então, é uma arma, a verdade também é uma arma, tá? Então, se não falar a verdade, o inimigo vai ver que ele está fora, né? Falando a mentira. O que vai acontecer? Opa, encontrei uma brecha, nesse armamento tem uma brecha que eu posso dar um tiro e atingir a pessoa e afetar ela, entendeu? Então, por isso que ele fala de um revestimento, de uma cobertura, porque Otoniel também foi esse revestido, quando nós vemos lá em Juízes 3:10, tá? Então, revestiu, tá? Que o verbo no hebraico significa vestir-se com, né? É a mesma coisa de você estar com frio, tá? E colocar outra roupa por cima, uma proteção, tá? Porque o inimigo, ele pode ver uma falha na pessoa e daquela falha derrubar ele com uma seta, com um tiro, com um dardo, tá? ou no psicológico dele. Então é muito perigoso nós estarmos vulneráveis ao inimigo, tá? Porque esse revestimento aí total, vamos ficar aqui com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos reveste, tá? Para que os dardos não nos atingem, tá? Ok? Aqui, pastor Aparício, segundo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 8, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, cadê? Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. O cristão, ele tem que ser verdadeiro, tem que ser autêntico. Uma das coisas que Jesus prezava era a verdade. A verdade era característica do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os discípulos, todos aqueles que são aprendizes de Jesus Cristo, têm que andar na verdade. Porque se ele não tiver, de fato, uma vida íntegra, verdadeira, ele não serve para ser soldado de Cristo Jesus. Aqui eu vou dar prosseguimento. Nós temos que ter o entendimento que as pessoas não são as nossas inimigas. Pelo contrário, elas são dignas de nossa compaixão e amor. Nós precisamos amar e orar pelas pessoas que nos maldizem e nos perseguem,
Que situação que o Senhor nos coloca ali, pastor. Então quer dizer que se a pessoa ela me persegue, ela me calunia, ela fala mentira a meu respeito, o que a palavra diz? São Mateus, Sermão do Monte, né? Sermão do Monte, que Jesus, ele começa a ensinar o povo, lá no versículo 44, 5:44, ele diz assim, ó: mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Complicado isso aí, né? Humanamente falando, eu não concordo muito com esse texto, pastor, mas é mandamento do Senhor. Como é que eu vou orar para um inimigo? Como é que eu vou orar para uma pessoa que fica falando mal de mim? Humanamente falando, é complicado, né, pastor? Fala a verdade. Agora, como servo de Cristo Jesus, eu tenho que acatar o conselho dele. Puxa vida, então quer dizer que eu vou abençoar e não amaldiçoar aqueles que me perseguem? É o que está dizendo a palavra de Deus, lá em Romanos 12:20, aqui é o apóstolo Paulo. Imagine aquelas pessoas que maltratavam Paulo. Eu lembrei também de Estevão, Romanos 12:20, Estevão, quando ele foi apedrejado, ele disse ele ergueu os olhos aos céus e falou: Senhor, perdoa-os. É complicado isso, gente. Romanos 12, versículo 20, o apóstolo Paulo falando aqui, ó: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Olha o ensinamento de Jesus Cristo, hein? Andar na verdade. E quando nós formos perseguidos, a gente tem que ter o discernimento que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados, contra potestades, contra as hostes espirituais das maldades nas regiões celestiais. E muitas das vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas elas são usadas, e muito usadas, pelo nosso inimigo número 1, que chama-se Satanás, para nos tirar a paz, para nos tirar do caminho, para nos tirar da verdade. Isso é muito importante. Nós que estamos focados em Jesus Cristo, Hebreus 12, né? Hebreus 12 fala que nós temos que olhar para Jesus, os nossos olhos têm que estar fitos em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Aí, dando prosseguimento, o Duda falou sobre o cinturão. Eu vou falar sobre o capacete da salvação. O capacete, ele oferece proteção para a nossa mente, para os nossos pensamentos. Lá em Colossenses capítulo 3, no versículo 1 e 2, fala assim, ó, eu vou ler aqui, ó, Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. Ele escreveu na cadeia essa carta, né? Lembra a quinzena passada? Que a gente comentou, pastor, que Paulo ele escreveu 4 cartas na prisão. 4: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele estava preso e estava falando para os irmãos: fortalecei-vos no Senhor, regozijem no Senhor, não se enfraqueçam. Não era para ser diferente, não era para os irmãos chegar na cadeia e falar: Paulo, tenha bom ânimo, Paulo, não desanima não. Mas Paulo, dentro da cadeia, ele escrevia cartas para os irmãos, fortalecendo. Aqui no capítulo 3 de Colossenses, no versículo 1 e 2, diz assim, ó: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas terrenas. O nosso pensamento tem que estar no alto. O nosso pensamento tem que estar em Jesus Cristo. E quando Paulo ele fala sobre o capacete da salvação, ele está falando sobre a proteção para a nossa mente. Porque o inimigo, o maior campo de batalha do ser humano é a mente. Uma vez que ele dominou a mente do ser humano, acabou. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não ser influenciado com as setas inflamadas do inimigo na nossa mente. Ele dominou a mente do ser humano, acabou. Depois eu comento mais sobre o capacete aqui, Duda.
Só, já que você falou do capacete, eu vou só colocar aqui uma curiosidade aqui. O capacete usado aqui, que Paulo explica aqui, ó, era uma solução formada de couro grosso ou metal. Era usado para proteger o soldado de golpe de espada, proferidos em sua cabeça. Efésios 2:8. A salvação do crente recebida pela graça divina, mediante a fé, e é o que nos livra dos ataques do diabo. Então, ó, a salvação do crente ela é recebida pela graça de Deus. E é mediante o que? A nossa fé. E é ela que livra dos ataques. Então, quando nós recebemos essa salvação pela graça de Deus e nós aceitamos ela, nós passamos a ter aqui uma proteção. Então, o capacete ele era algo grosso, algo que protegia. E quando nós nos protegemos através da palavra, nós vestimos esse capacete. É igual aquela semana retrasada que a gente comentou, né? A pessoa tem a armadura, mas aí a armadura está pesada. Aí um dia ela sai, ela fala, hoje eu não vou colocar o capacete, está pesado demais. Deixa o capacete em casa e coloca o restante. Aí vem no caminho, o pombo faz cocô na cabeça. Aí no outro dia ela vem sem a sandália. Aí fura o pé no estrepe. Daqui uns dias ela abandonou a armadura toda e ela não tem mais força, porque daí ela já está toda machucada. Ela está toda ferida. E é assim a vida do cristão, é a nossa vida. Se nós deixarmos nos revestir da presença do Senhor, da palavra de Deus, nós vamos nos enfraquecendo. Vai chegar um ponto que nós não temos mais forças para vestir essa armadura. Nem lá, nós falamos do capacete, mas lá atrás fala assim, revestivos de toda a verdade e do que? Da couraça. Então, vamos voltar um pouquinho aqui na couraça, porque a couraça é a justiça. Revestidos da justiça, é a couraça de Deus. A couraça era uma peça da armadura romana que constituía-se em duas partes. A primeira cobria a região do tórax. A outra parte cobria toda a região das costas. Essas peças tinham por finalidade de proteger as regiões vitais do corpo. Então, olha só, a peça importante que caminha junto com a verdade, a justiça. Nós temos que ser justos. É isso que a palavra aqui nos mostra. Paulo fez a analogia aqui da couraça. Mas nós temos que ser justos. E o que nos justifica é a palavra. Comentar, pastor, a respeito da justiça, do capacete que eu já... Eu vou falar primeiro da mente, né? Vocês estão comentando aí, você falou que o pombo vem, né? Faz um ninho na cabeça. Tomar muito cuidado, que Satanás é esse pombo, tá? Esse pombo disfarçado aí. Quando ele falou sobre o pombo, eu lembrei de uma passagem. Quem lembra de uma passagem aí que da primeira pessoa que o pombo fez ninho na cabeça dela? Quem lembra dessa passagem? Lembra? Pastora? Então vem falar aqui. Olha o microfone ali. Fala. Eva. A Eva, né? Responderam ali. A primeira pessoa, por quê? Aconteceu com Eva que o Duda falou aqui, né? Ela protegeu o tórax, né? Todo o cinto, pegou todo e não pegou o que? Não pegou o capacete. Não pegou o capacete, o que aconteceu? O pombo veio e sentou na cabeça e fez a sujeira na cabeça de Eva. Porque Satanás ele é sagaz. O professor José Barbosa ele falou assim que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Isso ele fala no versículo 12, porque de Efésios capítulo 6, porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, e sim contra os principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, né? Você já viu aquele quando passa aquele filminho que bate na cabeça assim, depois parece aquele negocinho, né? Quem já viu isso aí, né? Bateu na cabeça. O diabo é assim.
ele dá uma batida na cabeça, a pessoa fica tonto, né? Aí ele fica zoando em volta, voando e senta na cabeça. É isso que aconteceu com Eva, né? Vai chegar, não tem problema, lógico que tem problema. Hoje as coisas estão mudando tudo, mas nós devemos de analisar aquilo que cabe a nós, aquilo que eu tenho que adequar na minha vida, mesmo que a mudança nas coisas, desde a igreja. Por exemplo, nós estamos aqui diferente na escola bíblica dominical. Muitos vão criticar, vão falar, mas assim, não. Nós temos que, Israel, ele foi adequando em cada situação da caminhada dele. E aqueles que eram fiéis, eles foram dentro da proteção, dentro do revestimento, então foram se adequando, tá? Assim nós também devemos nos adequar nas partes espirituais, nas partes bíblicas, não deixar que Satanás faz ninho na nossa cabeça. Eu estou vendo que não tem professores, alguns professores não estão aqui hoje, mas teria que estar, tá? Que são os primeiros que tem que estar na ponta de linha, tá? Certo? O primeiro que tem que estar nas pontas de linha aqui, porque senão vem fazer ninho na cabeça, tá? Quando você lê Efésios 2:2, eu estudei bastante Efésios agora, viu? Porque nós não podemos voltar no curso, né, de querer enganar, de querer falsear, como foi no começo, que ia andar dentro da verdade, porque nós que andávamos nisso. Senão nós começamos a inventar o quê? Desculpas para não cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida, tá? Então ele fala assim, nos quais nós outrora andávamos, né? Nos quais andasse outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade no ar, do espírito que agora atua nos filhos de quem? Da desobediência. É muito sério. A nossa vida com Cristo é muito séria, tá? Então, nós devemos estar dentro dessa proteção, buscando cada equipamento, tá? Cada área da nossa vida, para não sermos enganados e querer fazer ninho na nossa cabeça. Porque depois que mudou o pensamento, você também vai, a pessoa também, ela vai querer chegar no Zé Barbosa e querer ludibriar ele também. Que o Zé Barbosa é o companheiro dele. O Zé Barbosa é meu companheiro, então sentou fez um ninho na minha cabeça, eu vou fazer ninho na cabeça dele. O Zé Barbosa já tem o Rubens, né? Vai fazer ninho na cabeça dele. Então é um perigo estar saindo fora dos planos de Deus. Não deixe que nem que seja o seu líder, seja aquele que está do seu lado, né? De homens. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, não é contra as pessoas, é contra as hostes espirituais. Você perceber que ela está saindo dos planos da palavra de Deus, desse revestimento, dessa proteção, olha, é melhor sair fora. A própria palavra fala, porque senão você vai cair na dele também. Ele está desviado, ele se afasta. O apóstolo Paulo deu essa orientação. Ele está afastado e vai fazer outra pessoa afastar-se também. Está muito sério isso, tá? Qual outro assunto você comentou aí? Fala mais um pouco. Vamos lá então. Fala da gente calçar os nossos pés com o evangelho da paz. A sandália romana usada aqui como figura era feita de couro e possuía vários cravos, formando uma camada espessa para proteger os pés dos soldados por onde quer que eles fossem. Então essa sandália aqui era da boa, né? Você podia ir, o pessoal aí que cortava cana, acho que usava mais ou menos isso aqui, aquela sapatão, aquela caneleira pela frente. Antes a gente vinha bastante, né? O pessoal subindo a rua para trabalhar já cedinho, chegando à tarde. Hoje a gente não vê mais essas coisas. Aquela sandália que eles andaram 40 anos no deserto. No deserto, e aquela não se acabava, né? Comenta um pouquinho, Zé, pra gente. Então, essa sandália, ela oferece proteção para conduzir o crente na direção certa do seu chamado para evangelizar. Lá em 52:7 de Isaías,
52:7 de Isaías. Antes de comentar isso aqui, o pastor Aparício estava falando aqui sobre, isso aí chama-se divergência de ideias, pastor. Eu não sou obrigado a concordar com tudo que as pessoas falam. Tem pessoas que têm uma ideia, eles querem que eu seja igual a eles, que tenham o mesmo pensamento negativo. Eu não sou obrigado a ter o mesmo pensamento que o Aparício, que o Duda. Existem divergências de ideia. Agora tem pessoas que perdem até a amizade com a gente. Ah, se você não concorda com isso, o que é isso, gente? Pô, a gente é democrático. Se você não torcer para o Corinthians, eu também não quero ser mais seu amigo. O que é isso? Se você não defender um partido, eu não sou mais seu amigo. Não, errado, está totalmente errado. Aí as pessoas têm uma ideia errada sobre o Evangelho. E vamos supor, Aparício, a pessoa ela não está desgostosa aqui na congregação. Aí a pessoa chega lá em casa e começa a falar um monte de coisa para mim. Você tem observado isso? Aí eu falo, não tenho observado isso. Aí ele começa a abrir o meu entendimento para as coisas erradas que acontecem aqui, sendo que ele está tendo essa visão. Tem que tomar cuidado com isso aí. Perfeitamente. Aqui, ó, segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele tinha um receio muito grande. Ele diz aqui, ó, o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Não, a gente não deve aceitar. Se alguém chegar com comichão, chegar com conversinha, se alguém quiser empurrar a goela abaixo, coisas que não condiz com o Evangelho, não aceite. A amizade é a mesma. Você tem a sua ideia, eu tenho a minha. Agora, a pessoa querer empurrar, a pessoa querer persuadir, negativo, não. A pessoa está desgostosa, a pessoa está desviada, pastor. Aí ela quer que eu concorde com ela. Comichão, né? É comichão. Comichão. Isso aí sempre houve. O apóstolo Paulo falou que tinha comichão. Ele chega a dizer que nos últimos tempos vai haver pessoas com comichão. Eles vão querer ouvir somente aqueles que são adequados a elas. Está errado. E hoje a gente está vivendo uma crise no Evangelho muito grande. As pessoas, elas estão perdendo a essência do Evangelho. O Evangelho é tão simples que o Senhor Jesus, ele ensinava crianças. As crianças entendiam o ensinamento de Jesus. Agora os caras lá de cima, de um patamar elevado, que eram os fariseus, os doutores da lei, os escribas, não entendiam. Tanto é que foram eles que crucificaram Jesus Cristo. Tem que tomar um cuidado muito grande. Nós presentes aqui, você que está nos assistindo, não concorde. É como se você estiver tomando um veneno, mas aquele veneno não vai causar mal a você, porque você está vacinado. O Evangelho é poderoso. Essas conversinhas tolas, o apóstolo Paulo fala, né? Não se mete com essas conversas tolas, essas conversas que não vêm edificar. Não, sai fora. Agora, voltando aqui na sandália, Duda, a sandália, ela oferece a proteção para conduzir o crente na direção certa do seu chamado para evangelizar. Lá em Isaías 52, versículo 7, fala do quão formosos, né? Olha, por favor. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Olha, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a verdade. Aí o Duda lendo ali, eu voltei, e hoje está muito mais fácil a conversa. Hoje as pessoas não precisam mais ir lá em casa para ficar conversando comigo. Hoje tem um câncer, é um negócio esquisito, tal de rede social que as pessoas expõem, pega o dedo e começa a escrever cada nojeira, né? Puxa, é complicado isso aí. A que ponto nós chegamos, né? Como dizia o espanhol lá, aonde estamos? Como é que é, Fabrício? Aonde estamos? Que situação que o ser humano chegou?
eu ser obrigado a concordar com coisas que não. Eu não, estou falando assim, as pessoas, elas têm divergências de ideias, então elas querem que a gente concorde com elas. Negativo. Ah, se você não concordar, você vai ser o amigo. É melhor perder a amizade, né? Vou perder a amizade. Por isso que, voltando lá em Efésios, Paulo, ele entra nós falamos no versículo 10, o 11, né? O 12, agora o 13, olha só o versículo 13, o que Paulo está dizendo no versículo 13 de Efésios. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda, olha o sentido da palavra, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de tendes vencido tudo, permanecer inabalável. Olha, agora, por que ele fala tomar um lutador num ringue? Quem já assistiu luta, né, de boxe, o lutador, ele procura o que? Acertar o que? O rim, né? Por causa do cinturão tem que estar protegendo aqui. Ele está falando, os soldados usam cinturão, porque numa luta também, pode ser que Paulo estava assistindo uma luta também, que naquela época existiam muitas lutas, né? Na arena, e o soldado, então as pessoas procuravam dar um soco no rim, né? Então você tem que atingir o rim, já viu, né? É uma dor tremenda. E quem fala sobre isso daí é o Isaías 11:5. Diz assim, a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade os cintos dos seus rins. Interessante palavra, né? É que ele via, Paulo, ele via as coisas e fazia uma analogia dentro daquilo, tá? Então, a justiça, tá? Nós temos que ser salvo pela justificação. E quem é a justificação? Jesus Cristo. Está lá em Mateus, até ontem, né? Mateus 14, alguma coisa, Mateus 14, está anotado aqui, né? Está no 22:11 ou 22:14 de Lucas. 22:13. Que o pastor falou aqui que era Lucas 22:13, era Mateus 22:13. E está lá em Lucas. Fala das vestes nupciais que o rapaz estava. E está em Lucas também, né? Está em Mateus e Lucas também fala que a pessoa, ela chegou para participar da festa, mas ela não estava com as vestes da justiça, né? Ele não estava justificado vestido da justificação para participar daquela festa, tá? Então, dentro de uma batalha aqui, que Isaías está dizendo aqui, eu achei importante, por isso que eu anotei esse versículo de Isaías, tá? Então, essa é a vestidura, a armadura de Deus. Qual que é a armadura de Deus? Esse cinto, né? É a justiça, tá? Fazer a justiça, falar a verdade, fazer a justiça. Então, foi legal isso aqui, né? A justiça será o cinto dos seus lombos, né? Eu não querer tirar proveito, falsear, querer ganhar a mente do meu amigo, ir lá na casa dele para fazer comichão, mas eu tenho que andar dentro do evangelho puro, que é a verdade. Não tenho que fazer comichão com ninguém. Hoje fizeram uma pergunta, hoje não, né? Quando eu estou indo lá naquela empresa, fizeram uma pergunta para mim: você é da direita ou você é da esquerda? Sou das duas. Eu falei assim, sei lá, eu sou da direita ou da esquerda, né? Eu sou de Jesus, né? Cada pergunta. Se Jesus for da direita, eu estou na direita. Se Jesus for da esquerda, é verdade. Não é verdade? Eu não sei, né? Você é da direita ou da esquerda? Se Jesus for da esquerda, eu estou com Jesus. Se Jesus for da direita, eu estou com Jesus, tá? Se Jesus quiser usar a esquerda para fazer o trabalho dele, tudo bem, é ou não é? Certo? Quem vai dar ordem de comando é Deus. Se Deus está na esquerda, fala assim, eu vou usar a esquerda para trabalhar para mim aqui na terra, tá? Tem que estar do lado de Deus. Se o Senhor falar que está na direita, tá? Para fazer as coisas dele, nós vamos estar na direita. Então, a vontade é de Deus. Nós temos que ser dirigidos por Deus. E qual que é a armadura de Deus? Está aqui, está falando, a justiça será o cinto dos seus lombos, tá? E a fidelidade o cinto dos seus rins. Não deixa ninguém que
dar um soco no seu rim, porque é complicado, tá? Aí Isaías 59, o 17, ele diz assim, Isaías 59, 17, sobre a armadura de Deus ainda. Vestiu-se de justiça como de uma couraça. Olha só, Paulo falou da couraça. A justiça foi completo, cobriu, né? Quer dizer, a justiça, a verdade, ela te cobre completamente, né? É o Espírito Santo que dá essa cobertura para você, essa proteção, esse revestimento numa batalha, que revestiu Gideão e revestiu Otoniel, para vencer o inimigo, tá? Não, o inimigo que nós falamos não é o sangue, é a carne, não é o irmão, é o que habita no ar, né? O comando espiritual de Satanás, é os agentes. Então ele está dizendo assim, vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto, tá? Então esta é as vestes de Deus, tá? Que um dia Ele vai usar nos últimos dias também, que nós tenhamos essa vestidura para nós derrotar as hostes espirituais do maligno. Não é eu fazer comichão aqui, fazer comichão aqui. Não aceita isso na sua vida. A nossa luta, o nosso revestimento é para nós destruirmos o intento de Satanás, tá? Vestir a sandália para não pisar espinho e não ser picado pela serpente, tá? Certo? Porque eles andavam no deserto. No deserto, a serpente ficava onde? Infiltrada na areia, por causa da temperatura, ela se esconde na areia. Então toma muito cuidado, tá? Então, se nós estivermos com essa sandália, nos vestirmos dessa sandália, né, você vai pisar na serpente e não vai fazer dano algum. Israel foi conduzido pelo deserto, tinha serpentes venenosas, tá? A sandália deles dava proteção, né? Com certeza a sandália dava, quando eles iam pisar, Deus já levava aquela sandália forte que pisava na cabeça da serpente, tá? É isso o plano de Deus, tá? Quando Jesus foi pelo Espírito no deserto, ele falou escorpiões e serpente. Então pisava a sandália, né, que não era plástico, né, que não era fina a sola dela, ela pisava no ferrão do escorpião e não deixava ele agir. Assim como a sandália, ela dá uma vestimenta para nós pisarmos no lugar certo, na cabeça da serpente, para ela não fazer dano para nós. Amém? Certo? Então essa é uma analogia da sandália também. O próximo aqui, no versículo 16, né? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quem teve ontem no culto ou acompanhou, o pastor falou de uma parte muito importante, bem pequenininha, né? Falou do grão de mostarda, né? O irmão Elias trouxe na classe. Eu lembro que uma vez a Cláudia comentou aqui que as senhoras também trouxeram um grãozinho para cada uma. E é bem miudinho mesmo, né? E às vezes a nossa fé não alcança esse grãozinho. E aqui, Paulo, ele enfatiza que nós temos que estar aqui, revestidos com a fé, tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo era uma parte muito importante da armadura, e é uma parte importante da armadura. Então o escudo usado como ilustração era grande o bastante para proteger o corpo inteiro do soldado. Era formado de duas partes de madeira recobertas de lona depois de couro. Então tinha uma lona e tinha o couro. Esse mesmo couro que fazia o escudo é o mesmo couro que era usado na sandália. O couro é resistente, não é? Imagine o couro lá de antigamente. Era muito mais resistente ainda. Então quando a gente está revestido, quando a gente está com essa sandália, porque às vezes a gente está pisando onde tem víboras e a gente não sabe. E se você tiver calçado, você vai sair daquele lugar, você passou por lá, tinha uma víbora.
Eu estava calçado. Oh, mas me picou. Estava descalço. É igual ao escudo aqui. Ele fala que a fé, ela tem a eficácia o quê? De anular os dardos do inimigo. Ela é eficaz. Ela anula. Quando você tem fé, dificilmente o inimigo vai colocar algo na sua cabeça que vai te desestruturar, mas ela vai te proteger, ela vai te... Não, a minha fé alcança aquela cadeira ali. O inimigo está falando que eu não consigo sair da mesa para chegar lá. Não, minha fé faz com que eu chegue lá. Então eu vou chegar lá. Então, dentro da fé, Zé, como esse escudo, como que nós podemos, apesar de eu ter falado aqui, mas como que nós podemos enxergar hoje esse escudo? Então, Duda, é interessante que a fé é algo, onde retrata a melhor definição de fé, em Hebreus 11, né, que o escritor aos Hebreus, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Se a gente pudesse resumir, é enxergar o invisível. Como assim? Mais ou menos enxergar o invisível é você ter algo dentro de você que é inabalável, uma fé inabalável. E aqui o apóstolo Paulo fala sobre o escudo da fé, uma proteção muito grande. Perfeitamente, a palavra é discernimento, um discernimento espiritual muito grande. Porque, Duda, é o seguinte, a pessoa cheia de fé e do Espírito Santo, conforme diz lá em Atos capítulo 6, que foram escolhidos os diáconos, uma das características deles tinha que ser cheio de fé e do Espírito Santo. Uma pessoa cheia de fé e do Espírito Santo, olha, ele vai encontrar resistência ali, Duda. Ele vai encontrar muita resistência. E o inimigo de nossas almas, ele conhece. Ele sabia quem era Paulo. Eu comentei a semana passada, né? Acho que está em Atos 17, que tinha 7 filhos de sacerdote, que eles observavam que Paulo estava expulsando demônios lá. Aí eles falaram: esconjuro-vos a Jesus a quem Paulo prega, que saia desse homem. Aí aquele homem endemoniado falou: Paulo, eu sei quem é, Jesus também, e vós, quem sois? Eles levaram uma surra tão grande, pastor. Teve 2 lá, acho que 2 que tiveram que ser hospitalizados porque eles não tinham essa fé. É um perigo muito grande as pessoas ficarem brincando dessas coisas, né? A fé, ela só se a fé espiritual, a fé bíblica, a gente só adquire mediante a entrega a Jesus Cristo. Existe uma dificuldade muito grande as pessoas em crer em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Muitas pessoas, eles creem em Jesus Salvador. Eu diria que a maioria das pessoas. Agora, como Senhor, já é uma dificuldade muito grande. Já que Jesus é o meu Salvador, Ele tem que ser o meu Senhor também. Se Ele está falando para eu amar os meus inimigos, vamos lá, né? Vamos amar os inimigos, vamos orar por eles, vamos abençoar. É isso que diz a palavra. E o escudo da fé, esse escudo, ele oferece a proteção contra as falsas acusações do inimigo, que pretende trazer medo e culpa e dúvida. Os dardos inflamados do maligno são para nos trazer preocupações, ansiedade, angústia, tentando levar o coração ao desespero e insegurança. O Salmo 125, Salmo 125:1 fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Isso aí é fé. Isso aí fala de confiança. A confiança em Deus, a fé é uma palavra assim, apesar da gente saber a definição, para a gente explicar a fé, pastor Aparício, é complicado, não é? Como é que eu vou explicar fé? Eu tenho uma fé inabalável. O pastor Aparício tem, mas que fé inabalável é essa? Explicar com palavras é complicado, não é, pastor? Porque a fé, ela age no sobrenatural de Deus. Perfeito. A fé, ela não age pela nossa vontade, mas ela age pela vontade de Deus. Por isso que cada um tem uma medida para usar aquilo que Deus dá a capacidade. Você pode ver que tem um que desponta mais, outro desponta menos, por causa da fé. A fé,
E Deus, é interessante que Deus, ele não exige o Duda falou do grão de mostarda, e Deus não exige uma fé de tamanho de uma montanha, mas ele exige uma fé minúscula, tá? O mínimo para o nosso sustento. Agora o homem, ele quer ir além de Deus, na onde ele acaba se trombando com as próprias palavras dele, né? Eu ouvi uma vez uma pessoa, e não estou ouvindo ele mais no rádio, faz vários anos já. Ele estava ouvindo, né? E de repente ele falou assim: não, você vem para a igreja porque nós vamos arrancar demônios com os dentes, né? Isso aí é fake news, hein? Tomar cuidado com esses negócios, hein? Arrancar o demônio com dente, ó. Espera aí, né? Aí, vai encarnar? O demônio vai encarnar? Então, tem a gente que abusa da fé. Deus exigiu o mínimo nosso, né? Mas as pessoas, elas vão pela mente dele, né? Por quê? Ela não tem o quê? O escudo, né? É isso? Não tem um escudo. Ela não tem essa proteção. E qual que é essa proteção? Tudo aqui está relacionado na palavra. Tudo. Tudo é a palavra. A couraça da justiça, a palavra. Couraça não sei o que, sandália, palavra. Calça com a palavra. O capacete, palavra, tá? Agora, às vezes ele lê livro, estuda alguma coisa e ouviu o que as outras pessoas falou, então ele vai querer imitar aquela pessoa porque ela falou. Quer dizer, ela não está preparada com o escudo da palavra. Quer dizer, entrou comichão no ouvido dela e ela interpretou aquilo lá e começou a verbalizar, né? Porque a mente captou e filmou aquilo. Agora ela começa a jogar para as outras pessoas e as outras pessoas começam a ir atrás dela. E isso é um risco, é um perigo, tá? Se Eva tivesse o escudo, ela não tinha ouvido Satanás, mas infelizmente o ouvido dela, tá? Os olhos, o entendimento, o discernimento. Os 5 sentidos entrou em ação ali. Os 5 sentidos. Ela viu, ela tocou, ela cheirou e ela comeu o fruto. Os 5 sentidos entrou em ação. Então, por quê? Entrou o comichão, aquele que ele comentou. A pessoa vai na minha casa para trazer maldição dentro da minha casa. Complicado. É um perigo isso daí. Não sei se eu dou um testemunho aqui. Não sei se eu falo, mas eu vou falar um pouquinho assim. Uma certa vez, uma pessoa, ela foi na minha casa e me humilhou dentro de casa. Lembra? Aí humilhou mesmo. Você não sabe falar. Falava que eu não prestava. Ninguém merece isso. Que é isso, né? Então falou um monte de coisa dentro da minha casa. Dali 6 meses, a pessoa, ela estava pedindo oração. As pessoas, ora fulano de tal, e ela pedindo oração, porque ela estava com câncer. A pessoa, ela partiu com 38 anos de idade. Mais ou menos, né? 38 anos. Eu falei assim, não, eu não aceito, né? Eu sou um filho de Deus, eu sou protegido por Deus, eu tenho a cobertura, eu usei a verdade, usei esse escudo, tá? Se eu deixasse penetrar no ouvido e pegasse os 5 sentidos, gente, estava detonado, eu ia abandonar o cargo, a pessoa está certa, né? Mas não, eu fui pelo lado da palavra de Deus. Não, eu tenho a proteção, eu tenho escudo. São dardos inflamados para atingir o nosso emocional. E atingir o seu emocional, acabou, né? A pessoa, ela quer usar, ela quer afetar a sua moral, né, para te derrubar. Mas se nós estamos com o escudo aqui, na proteção, não deixar esses comichão entrar nos nossos ouvidos, o nosso sentido não vai ser afetado e nós vamos ter a segurança do nosso Deus, né? Por isso que o versículo 14, estáis firmes, né? Versículo 14 aqui de Efésios, estáis pois firmes, cingido-vos com a verdade, vestido da couraça da justiça, né? Calcado aos pés da preparação do evangelho, né? Embraçando tudo, por quê? Para poder resistir qual? O dia mau.
Porque vem o dia mau, tem dia que vai vir dia mau na nossa vida. Então, nós temos que ter toda essa segurança, essa proteção para, depois de passarmos por tudo, permanecermos o quê? Inabaláveis, firmes, não sermos abalados com aquilo que Satanás quer fazer conosco. Então, a verdade é o que sobrepõe todas as coisas. Não sei se vai continuar, já passou um tempo, né? 9h10, né? Pode ter mais comentários aqui, os irmãos que têm ideias aí, não tem problema não, irmãos, também quero participar daquela mesa lá. Acho que dá mais aqui. uns 10 minutinhos, acho que dá, né? É. Para a gente poder, pelo menos, finalizar aqui, que falta 2 pontos. Aí a gente vai procurar comentar menos, mas aí no 17 fala assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Esses 2 pontinhos, a gente já encerra já. Aí fala do capacete, que era formado de um couro grosso ou metal, que o Zé já comentou, né? Isso aqui nós vamos dar para proteger do soldado do golpe de espadas proferidos em sua carne. Então esse foi o primeiro que o Zé comentou, que o Zé entrou no capacete. Perfeito. E aí depois, ele fala o quê? Nos revestidos o quê? Da palavra de Deus. Assim, pode atacar ou se defender. Ou pode atacar ou se defender com a espada. Aqui na palavra, Paulo usa ela para defesa. Então, olha só, você pode atacar ou defender. Aqui Paulo estava usando para defesa. O que Paulo queria dizer usando a espada como ilustração, certamente ele estava falando da atuação do Espírito na vida do crente, de tal forma que torna a palavra de Deus uma força viva na vida diária e torna ela eficaz em nós e torna vigoroso o seu uso e o que fazemos dela. Então, se nós usarmos a palavra de forma eficaz, ela vai ser o quê? Mais penetrante do que? Uma espada de 2 gumes. Assim como a espada é morta quando não usamos, quando não manuseamos, assim é a palavra de Deus sem o atuar do Espírito na vida de quem a lê. A palavra de Deus, respaldada pelo Espírito Santo, nos dá vida e é cortante, mais que qualquer espada de 2 gumes, que está em Hebreus 4,12, né? Fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É aquilo que o pastor pegou a Bíblia agora há pouco e falou, está tudo aqui. O nosso escudo, ele se resume aqui, na palavra, e encerra exatamente assim, na palavra. Não é isso, pastor? A palavra é ela que nos fortalece. A palavra dá suporte para nós. Zé? Então, o pastor Aparício falou que muita gente pode criticar. Isso aqui é uma dinâmica. A gente nada mais, nada menos está falando sobre a palavra de Deus de uma maneira diferente, né? Porque a palavra de Deus, ela tem que ser pregada a tempo e a fora de tempo, não importa a forma que a pessoa está pregando. Tem pessoas que pregam de infinitas formas. Esse dia eu ouvi um testemunho, olha que interessante, pastor Aparício, lá no Rio de Janeiro, tinha um rapaz entregando folheto, estava entregando folheto da palavra de Deus. Aí daqui a pouco, chegou um mendigo para ele e falou, Jesus te ama e ele pode tirar você dessa situação. Ele falou, eu sei que ele pode tirar. Você conhece Jesus? Eu conheço, eu sou desviado. Ele falou, você é desviado? Sou. É que muitos anos atrás eu ficava aqui no mesmo ponto que você estava, evangelizando essa palavra. Só que aconteceu um monte de coisa na minha vida, infelizmente eu estou fora. O rapaz começou a chorar, sabe por quê? Ele foi ganho por aquele mendigo, pastor. Aquele mendigo falou as mesmas palavras que ele falou para ele. Olha o poder da palavra. Não importa a forma como é pregada a palavra. Isso aqui é uma dinâmica que a gente encontrou. De repente, você que aqui presente, você que
nos assiste em casa, você pode, qualquer lugar, você vai pescar, leva os folhetos, né? Você vai molhar. Você está em qualquer lugar, a palavra de Deus ela não está presa. O próprio apóstolo Paulo, quando ele estava preso, ele falou: a palavra de Deus não está presa. Eu sou embaixador em cadeias. Dentro da cadeia ele conseguia anunciar a palavra. Hoje tem a rede social que as pessoas usam para qualquer coisa, usa para evangelizar, tão simples. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tudo se resume na palavra. Foi através dessa palavra que nós fomos alcançados. Qual a fórmula mágica pela qual a pessoa entrega a vida a Jesus? É pela palavra a qual ele recebeu. A palavra está sendo dita, a palavra está sendo pregada. Aí cabe à pessoa que está ouvindo, ela dá crédito a essa palavra ou não. Hoje nós estamos falando da palavra. Você que está nos assistindo, se você ainda não conhece essa palavra, essa é uma oportunidade. Pode ser a última, né? Existem oportunidades na vida que são únicas. Talvez você já ouviu essa palavra inúmeras vezes, mas hoje pode ser a sua última oportunidade. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 10 minutos. E essa palavra a qual nós fomos alcançados. E o apóstolo Paulo fecha com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E essa palavra, Duda, Jesus Cristo, lá no deserto, no capítulo 4, capítulo 4 de Mateus, versículo 7, versículo 4, 7 e 10, ele de uma forma, não vou dizer nem defensiva, né? Não foi tão defensiva. Satanás, ele veio com a palavra. Aí Jesus, ele contra-atacou, se é que eu posso dizer assim, com a própria palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. E a Bíblia fala que Satanás deixou ele porque encontrou resistência. Se Eva tivesse falado a mesma coisa lá no Éden, quem sabe, né, pastor? Quem sabe ela teria tido êxito, mas infelizmente ela já estava sendo, ela foi dominada. Naquele momento ela já estava sendo dominada por Satanás. Agora com Jesus Cristo foi diferente. 40 dias sendo tentado, ele usou a poderosa e a eficaz palavra do Deus vivo. Então, os 2 itens aí, o último, né? O apóstolo Paulo, agora ele faz uma conclusão, que nós vemos aqui, uma conclusão de toda essa armadura e de como nós devemos agir. Ele faz uma conclusão no versículo 23 e o 24. Ele conclui a mensagem aos Efésios, e nós temos esse privilégio de estarmos aqui aprendendo também, né? Mas o versículo 15, ele fala para a preparação, né? Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Aqui, né, eu fui buscar a versão aqui da preparação, porque ele trouxe aqui etomasia, é uma palavra do grego, palavra usada para denotar uma aparelhagem de um barco. Então ele estava vendo uma pessoa usando os equipamentos que aparelham um barco, que produz, que faz certinho o barco. Então ele estava olhando para cada ferramenta que o cara usava. Ele estava de sandália, ele estava com todo o revestimento para não sofrer nenhum acidente, tá? Então ele viu todos esses equipamentos também, que a pessoa, todo o equipamento necessário para aparelhar o negócio lá, que era uma navalha. Uma vez, o rapaz, ele foi trabalhar num curtume é aquele negócio que curte couro para fazer sapato, né? E ele estava perto das facas, né, fazendo uma manutenção e desviou um pouquinho e deu uma batidinha aqui, quase que tirou tudo fora o braço dele na munheca, assim, porque aquele negócio é uma lâmina, tá? Então, essa pessoa que estava fazendo preparando o barco, o aparelhamento, tá? Ele estava com essa ferramenta super afiada, tá? Então, ele falou assim: a preparação, se prepare para enfrentar Satanás, porque Satanás, ele é afiado também.
quis enganar até o próprio Jesus. Mas a conclusão que ele fez aqui é sobre a bênção, a paz com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos e amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele falou, amam sinceramente ao Senhor Jesus Cristo, tá? Então eu peguei, aqui pode significar, tá, a palavra Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a fonte da fé e o amor cristão. O Pai, ele é a fonte da fé e o amor cristão. Amam sinceramente ao Senhor Jesus Cristo. Amou o Senhor Jesus Cristo, amou o Pai, né? As mulheradas sempre têm esse costume, quem beija meu filho faz o quê? Quem beija meu filho, minha boca adoça. Se alguém for querer atacar o filho do Paulinho, mexeu comigo, tá? Então é assim com cada um de vocês. Então, por isso que ele está dizendo aqui, né? A graça, né? Quer dizer, a graça é o Senhor Jesus Cristo, né? A palavra, tá? A graça esteja com todos e amam sinceramente nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é bom estarmos aqui na escola bíblica, né? Então, Deus é a fonte da fé e o amor, tá? Amam sinceramente, ele está dizendo. Eu fui buscar o original disso daqui. Amam sem, né? Amam em incorrupção, né? Sem querer usar a corrupção para convencer a pessoa, né? Então, o original aqui, amam em incorrupção. Corrupção é coisa que corrói. Essa estrutura, se ela começar a ser corroída, isso aqui vem para baixo. A pessoa que ama, que é corrupta, ela detona as coisas. Então toma muito cuidado. Às vezes ela parece que é bênção, mas é um Satanás disfarçado. Toma cuidado, tá? Então, amam em incorrupção. É o amor espiritual e eterno que não diminui e nem murcha, tá? Por isso que ele está falando aqui. Amam em corrupção, né? Incorrupção, esse amor é um amor que nunca diminui e nem murcha, nunca murcha. Ele vai olhar as pessoas, não vai querer tirar proveito, mas ele sempre vai amar o Senhor Jesus Cristo, amém? E quando nós amamos o Senhor Jesus Cristo, nós fazemos tudo por Ele, pela obra dEle, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Recebam a bênção e a graça e toda a proteção de Deus na sua vida. Seja protegido com toda a armadura do nosso Deus. Seja revestido com toda a armadura, desde a cabeça até a sola dos pés, tem essa armadura. E como o apóstolo Paulo conclui aqui, nós também concluímos essa palavra. Amamos sinceramente o Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a todos, né? Acho que é isso, né? Mais uma vez agradeço vocês que estão aqui, quem está participando vai assistir novamente depois. E já deixo o convite para o próximo domingo. Você que está aqui, traga mais um. Traga mais um. Nós vamos estar falando sobre a Bíblia, a importância da Bíblia. Vai estar o pastor, vai estar o professor Wender, o mineiro. Eles vão estar comentando um pouquinho aqui a respeito da importância da Bíblia. Então, convide você e mais um. Amém? É isso aí. Amém? Então, vamos ficar com essa palavra última aqui. Qual que é mesmo? Amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo. Quando nós amamos sinceramente o Senhor Jesus Cristo, nós não olhamos para ninguém, né? Porque nós que estamos na frente, irmãos, nós temos que olhar aqui como uma campina verde, que tudo está bonito, amém? Se eu começar a olhar para os irmãos aqui, eu vou começar a ver defeito, vou começar a ver moita, e vou querer arrancar essa moita. Se eu querer arrancar essa moita, eu posso arrancar o trigo que está junto com ela. Então isso é muito perigoso. A única coisa que eu tenho que fazer é amar sinceramente o Senhor Jesus Cristo. E quando eu amo sinceramente o Senhor Jesus Cristo, as coisas vão acontecendo, tá? Que quem vai fazer o julgamento é Deus, não somos nós, amém? Então seja assim, né? Se a pessoa está querendo jogar dardos em você, usa
o escudo e não deixa afetar a sua vida e nem os seus 5 sentidos. Hoje foi muito proveitoso, por isso que nós aprendemos aqui, amém? E está livre para os irmãos também que queiram participar aqui. Aqui ninguém é o bambambam aqui, tá? Aqui somos todos no nível só, tá? Nós estamos aqui para servir os irmãos, somos servos dos irmãos, tá? Para servir os irmãos. Se for para ficar sentado, nós vamos ficar sentados. Se for para falar, nós vamos falar. Se for para tomar café junto, nós vamos tomar café junto. Então, tudo seja feito à vontade de Deus. A única coisa que nós queremos é o amor a Jesus, que seja sincero. O amor em incorrupção. O amor que não diminui e nunca murcha. Amém? Ele vai até a cruz, mas não desiste. Que Deus abençoe a todos. Pai querido, que todos sejam agraciados. E aonde, quando for essa mensagem, Senhor, ela alcance as pessoas. E que todos amem o Senhor Jesus Cristo, sinceramente, né? E que tenham um amor incorrupto, um amor que nunca diminui e nunca murcha. Ele permanece inabalável, desde o princípio até o fim. Pai Santo, abençoa cada um, supre cada necessidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, e seja com todos agora e sempre. Amém. E amém. Amém? E se Deus é por nós, vencendo vem Jesus. Amém. Até o próximo.